Opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar, Hugo de São Vítor. A humildade é necessária ao que deseja aprender. A humildade é o princípio do aprendizado, e sobre ela, muita coisa tendo sido escrita, as 3 seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. A primeira é que não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. A terceira é que, quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo, pois com isto envergonharam-se de aprender dos demais o que ignoravam. Tu, porém, meu filho, aprende de todos de boa vontade aquilo que desconheces. Serás mais sábio do que todos, se quiseres aprender de todos. Nenhuma ciência, portanto, tenhas como vil, porque toda ciência é boa. Nenhuma escritura, ou pelo menos, nenhuma lei desprezes, se estiver à disposição. Se nada lucrares, também nada terás perdido. Diz, de fato, o apóstolo. Omnia legentes, quae bona sunt tenentes. O bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres, e solícito em aprender de boa vontade de todos. Nunca presuma de sua ciência, não queira parecer douto, mas sê-lo, busque os ditos dos sábios, e procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente, como um espelho. 3 coisas necessárias ao estudante. 3 coisas são necessárias ao estudante: a natureza, o exercício e a disciplina. Na natureza, que facilmente perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. No exercício, que cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Na disciplina, que vivendo louvavelmente, compõe os costumes com a ciência. Praime pelo engenho e pela memória. Os que se dedicam ao estudo devem primar simultaneamente pelo engenho e pela memória, ambos os quais em todo estudo estão de tal modo unidos entre si que, faltando um, o outro não poderá conduzir ninguém à perfeição, assim como de nada aproveitam os lucros onde faltam os vigilantes, e em vão se fortificam os tesouros quando não se tem o que neles guardar. O engenho é um certo vigor naturalmente existente na alma, importante em si mesmo. A memória é a firmíssima percepção das coisas, das palavras, das sentenças e dos significados por parte da alma ou da mente. O que o engenho encontra, a memória custódia. O engenho provém da natureza, é auxiliado pelo uso, é embotado pelo trabalho imoderado e aguçado pelo exercício moderado. A memória é principalmente ajudada e fortificada pelo exercício de reter e de meditar assiduamente. A leitura e a meditação. 2 coisas a que exercitam o engenho, a leitura e a meditação. Na leitura, mediante regras e preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Há 3 gêneros de leitura: a do docente, a do discípulo e a do que examina por si mesmo. Dizemos, de fato, leio o livro para o discípulo, leio o livro pelo mestre, ou simplesmente leio o livro. A meditação. A meditação é uma cogitação frequente com conselho, que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. A meditação toma o seu princípio da leitura, todavia não se realiza por nenhuma das regras ou dos preceitos da leitura. Na meditação, de fato, nos deleitamos descorrendo como que por um espaço aberto, no qual dirigimos a vista para a verdade a ser contemplada, admirando ora esta, ora aquelas causas das coisas, ora também penetrando no que nelas há de profundo, nada deixando de duvidoso ou de obscuro. O princípio da doutrina, portanto, está na leitura, a sua consumação, na meditação. Quem aprender a amá-la com familiaridade e a ela se dedicar frequentemente tornará a vida imensamente agradável e terá na tribulação a maior das consolações. A meditação é o que mais do que todas as coisas segrega a alma do estrépito dos atos terrenos. Pela doçura de sua tranquilidade já nesta vida nos oferece de algum modo um gosto antecipado da eterna, fazendo-nos buscar e inteligir pelas coisas que foram feitas. Aquele que as fez, ensina a alma pela ciência e a aprofunda na alegria, fazendo com que nela encontre o maior dos deleites. 3 gêneros de meditação. 3 são os gêneros de meditação.
O primeiro consiste no exame dos costumes, o segundo na indagação dos mandamentos, o terceiro na investigação das obras divinas. Nos costumes, a meditação examina os vícios e as virtudes. Nos mandamentos divinos, os que preceituam, os que prometem, os que ameaçam. Nas obras de Deus, as em que Ele cria pela potência, as em que modera pela sabedoria, as em que coopera pela graça, as quais todas tanto mais alguém conhecerá o quanto sejam dignas de admiração, quanto mais atentamente tiver se habituado em meditar as maravilhas de Deus. Do confiar à memória aquilo que aprendemos. A memória custódia, recolhendo as coisas que o engenho investiga e encontra. Importa que as coisas que dividimos ao aprender as recolhamos confiando-as à memória. Recolher é reduzir a uma certa breve e sucinta suma as coisas das quais mais extensamente se escreveu ou se disputou, o que foi chamado pelos antigos de epílogo, isto é, uma breve recapitulação do que foi dito. A memória do homem se regozija na brevidade, e se divide em muitas coisas, torna-se menor em cada uma delas. Devemos, portanto, em todo estudo ou doutrina recolher algo certo e breve, que guardemos na arca da memória, de onde posteriormente, sendo necessário, as possamos retirar. Será também necessário revolvê-las frequentemente chamando-as, para que não envelheçam pela longa interrupção, do ventre da memória ao paladar. As três visões da alma racional. Diferença entre meditação e contemplação. Três são as visões da alma racional: o pensamento, a meditação e a contemplação. O pensamento ocorre quando a mente é tocada transitoriamente pela noção das coisas, quando a própria coisa se apresenta subitamente à alma pela sua imagem, seja entrando pelo sentido, seja surgindo da memória. A meditação é um assíduo e sagaz reconduzir do pensamento em que nos esforçamos por explicar algo obscuro ou procuramos penetrar no que é oculto. A contemplação é uma visão livre e perspicaz da alma de coisas amplamente esparsas. Entre a meditação e a contemplação, o que parece ser relevante é que a meditação é sempre das coisas ocultas à nossa inteligência, a contemplação, porém, é de coisas que, segundo a sua natureza ou segundo a nossa capacidade, são manifestas, e que a meditação sempre se ocupa em buscar alguma coisa única, enquanto que a contemplação se estende à compreensão de muitas ou também de todas as coisas. A meditação é, portanto, um certo vagar curioso da mente, um investigar sagaz do obscuro, um desatar do que é intrincado. A contemplação é aquela vivacidade da inteligência que, possuindo todas as coisas, as abarca em uma visão plenamente manifesta, e isto de tal maneira que aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. Dois gêneros de contemplação. Há, porém, dois gêneros de contemplação. Um deles, que é o primeiro e que pertence aos principiantes, consiste na consideração das criaturas. O outro, que é o último e que pertence aos perfeitos, consiste na contemplação do Criador. No livro dos Provérbios, Salomão principiou como que meditando, no Eclesiastes elevou-se ao primeiro grau da contemplação, finalmente, no Cântico dos Cânticos transportou-se ao Supremo. Para que, portanto, possamos distinguir estas três coisas pelos seus próprios nomes, diremos que a primeira é meditação, a segunda, especulação, a terceira, contemplação. Na meditação, a perturbação das paixões carnais, surgindo importunamente, obscurece a mente inflamada por uma piedosa devoção. Na especulação, a novidade da insólita visão alevanta a admiração, na contemplação, o gosto de uma extraordinária doçura a transforma toda em alegria e contentamento. Portanto, na meditação temos solicitude, na especulação, admiração, na contemplação, doçura. Três partes da exposição. A exposição contém três partes: a letra, o sentido e a sentença. A letra é a correta ordenação das palavras, a qual também chamamos de construção. O sentido é um delineamento simples e adequado que a letra tem diante de si como um primeiro semblante. A sentença é uma mais profunda inteligência, a qual não pode ser encontrada senão pela exposição ou interpretação. Para que uma exposição se torne perfeita requerem-se, nesta ordem, primeiro a letra, depois o sentido e posteriormente a sentença. Os três gêneros de vaidades. Três são os gêneros de vaidades. O primeiro é a vaidade da mutabilidade, que está em todas as coisas caducas por sua condição.
O segundo é a vaidade da curiosidade ou da cobiça, que está na mente dos homens pelo amor desordenado das coisas transitórias e vãs. O terceiro é a vaidade da mortalidade, que está nos corpos humanos pela penalidade. As obrigações da eloquência. Disse Agostinho, famoso por sua eloquência, e o disse com verdade, que o homem eloquente deve aprender a falar de tal modo que ensine, que deleite e que submeta. A isto acrescentou que o ensinar pertence à necessidade, o deleitar à suavidade e o submeter à vitória. Destas três coisas, a que foi colocada em primeiro lugar, isto é, a necessidade de ensinar, é constituída pelas coisas que dizemos, as outras duas pelo modo como as dizemos. Quem, portanto, se esforça no falar em persuadir o que é bom, não despreze nenhuma destas coisas, ensine, deleite e submeta, orando e agindo para que seja ouvido inteligentemente, de boa vontade e obedientemente. Se assim o fizer, ainda que o assentimento do ouvinte não o siga, se o fizer apropriada e convenientemente, não sem mérito poderá ser dito eloquente. O mesmo Agostinho parece ter querido que ao ensino, ao deleite e à submissão também pertençam outras três coisas, ao dizer, de modo semelhante. Será eloquente aquele que puder dizer o pequeno com humildade, o moderado com moderação, o grande com elevação. Quem deseja conhecer e ensinar aprenda, portanto, quanto há para se ensinar e adquira a faculdade de dizê-las como convém a um homem de igreja. Quem, na verdade, querendo ensinar, às vezes não é entendido, não julgue ainda ter dito o que deseja aquele a quem quer ensinar, porque, mesmo que tenha dito o que ele próprio entendeu, ainda não foi considerado como tendo-o dito aquele por quem não foi entendido. Se, porém, foi entendido, de qualquer modo que o tenha dito, o disse. Deve, portanto, o doutor das divinas escrituras ser defensor da reta fé, debelador do erro e ensinar o bem, e neste trabalho de pregação conciliar os adversos, levantar os indolentes, declarar aos ignorantes o que devem agir e o que devem esperar. Onde tiver encontrado, ou ele próprio os tiver feito, homens benévolos, atentos e dóceis, há de completar o restante conforme a causa o exija. Se os que ouvem devem ser ensinados, seja o feito por meio de narração, se, todavia, necessitar que aquilo de que trata seja claramente conhecido. Para que as coisas que são duvidosas se tornem certas, raciocine através dos documentos utilizados. Primeiro, os três gêneros de meditação. A meditação é a cogitação frequente, que investiga o modo, a causa e a razão de cada coisa. No modo, investiga o que é, na causa, porque é, na razão, como é. Os seus gêneros são três, o primeiro é sobre as criaturas, o segundo sobre as escrituras e o último sobre os costumes. A meditação das criaturas surge da admiração, a meditação das escrituras, da leitura, a meditação dos costumes da circunspecção, do atento exame dos afetos, pensamentos e obras humanas. Segundo, a meditação das criaturas. Na meditação das criaturas a admiração gera a questão gera a investigação a descoberta. A admiração considera a disposição, a questão busca a causa e a investigação, a razão. Admiramos a disposição quando consideramos a diferença entre o céu, onde tudo é igual, e a terra, onde existe o alto e o baixo. Daqui passamos a questionar a causa, que é a terra ter sido feita para a vida terrena, enquanto que o céu para a vida celeste. A investigação, finalmente, buscará a razão, descobrindo-a ao encontrar que tal como é a terra, tal é a vida terrena, e tal como é o céu, tal é a vida celeste. Terceiro, a meditação das escrituras. Na meditação sobre as escrituras, a consideração deve ser realizada do seguinte modo. A meditação inicia-se com a leitura, ela é que ministra a matéria para se conhecer a verdade. Segue-se-lhe a meditação, que a une. A esta se acrescentarão a oração, que a eleva, a operação, que a compõe, e a contemplação, que nela exulta. Nossa intenção agora é tratar apenas da meditação. Nas Escrituras a meditação versa sobre como importa conhecer. Tomemos um exemplo. Está escrito: desvia-te do mal e faze o bem. Salmo 36. A leitura sobrevém à meditação. Por que disse primeiro desvia-te do mal e depois faze o bem? A causa é porque, a não ser que os males sejam primeiro removidos, os bens não podem vir.
A razão, assim como primeiro se erradicam as más sementes, depois as boas são plantadas. E também, porque disse, desvia-te do mal? Porque ocorrem no caminho. Disse também desvia-te, porque onde pela fortaleza não podemos resistir, pelo conselho e pela razão escapamos desviando-nos. Desviamo-nos também do mal evitando a matéria do pecado, como por exemplo, por causa da soberba, evitando-se as riquezas, por causa da incontinência, a abundância, por causa da concupiscência, a inclinação da carne, por causa da inveja e do litígio, o amor da posse. Isto é desviar-se. Do mesmo modo, se nos é dado o preceito de nos desviarmos de todo o mal, também somos ordenados a que façamos todo o bem. Aquele que não se desvia de todo o mal é réu, assim é réu também aquele que não faz o bem. Mas, se é assim, quem não é réu? Somos, portanto, ordenados a que nos desviemos de todo o mal. Quanto aos bens, porém, há alguns que são necessários, outros, voluntários. São bens necessários aqueles contidos nos preceitos e no voto. Quanto aos restantes, se algo for feito, recompensar-se-á, e se nada, não serão imputados. A meditação sobre uma coisa lida deve versar também sobre como são as coisas que são sabidas, por que o são e como devem ser feitas. A meditação deve ser uma reflexão do conselho sobre como se realizam as coisas que são sabidas, porque inutilmente serão sabidas se não forem realizadas. 3 considerações a serem feitas na meditação sobre as Escrituras. Na meditação acerca de uma leitura devem-se fazer 3 considerações, segundo a história, segundo a alegoria e segundo a tropologia. A consideração é segundo a história quando buscamos a razão das coisas que se fizeram ou as admiramos em sua perfeição de acordo com os tempos, os lugares ou os modos convenientes com que se realizaram. A consideração dos julgamentos divinos exercita quem medita que em nenhum tempo faltou o que foi reto e justo, em todos os quais foi feito o que importava e foi recompensado o que foi justo. A consideração é segundo a alegoria quando a meditação se ocupa sobre as disposições dos fatos passados, considerando-lhes a significação dos futuros. Considera também a admirável razão e providência com que foram adaptados a inteligência e a forma da fé a ser edificada. Na tropologia, a meditação se ocupa do fruto que podem trazer as coisas que foram ditas, indagando o que insinuam que se deve fazer ou o que ensinam que deva ser evitado. O que a leitura da Escritura propõe para ser aprendido, o que para ser exortado, o que para consolar, o que para se temer, o que para iluminar o vigor da inteligência, o que para alimentar o afeto, e qual a forma de viver para o caminho da virtude. 4. A meditação sobre os costumes. A meditação sobre os costumes deve ter por objeto os afetos, os pensamentos e as obras. Os afetos. Deve-se considerar nos afetos que sejam retos e sinceros, isto é, orientados para aquilo que devem sê-lo e segundo o modo com que devem sê-lo. Amar aquilo que não se deve é mal, e semelhantemente amar de um modo indevido aquilo que deve ser amado também é mal. O bom afeto existe quando se dirige para aquilo que é devido e segundo o modo com que é devido. Arnon amou a irmã, e este era um afeto a algo que era devido, mas porque amou mal, não o era segundo o modo como era devido. O afeto pode ser dirigido àquilo a que é devido e não ser do modo devido, nunca, porém, poderá sê-lo do modo devido se não for dirigido àquilo a que é devido. O afeto é reto segundo se dirige ao que é devido, e é sincero segundo seja do modo devido. Os pensamentos. Nos pensamentos deve-se considerar que sejam puros e ordenados. São puros quando nem são gerados de maus afetos, nem geram maus afetos. São ordenados quando advêm racionalmente, isto é, no seu tempo. De fato, no tempo que não é o seu, mesmo pensar no que é bom não é sem vício, como na leitura pensar na oração, e na oração pensar na leitura. As obras. Nas obras deve-se considerar primeiro que sejam feitas com boa intenção. A boa intenção é a que é simples e reta. É simples a que é sem malícia. É reta a que é sem ignorância. A intenção que é sem malícia possui zelo. Mas a que é por ignorância e não é segundo a ciência, só por causa disso já não possui zelo. Assim, importa que a intenção seja reta pela descrição e simples pela benignidade.
Ademais, além da boa intenção, deve-se considerar também nas obras que sejam conduzidas desde a reta intenção concebida até ao seu fim por um perseverante fervor, de tal modo que nem a perseverança se entorpeça, nem o amor se arrefeça. Quinto, outros requisitos da meditação sobre os costumes. A meditação sobre os costumes deve discorrer, ademais, por duas considerações, que são a externa e a interna. A consideração externa é a consideração quanto à forma, a consideração interna é a consideração quanto à consciência. Na consideração externa, devemos examinar o que é decente e o que é conveniente. A decência deve ser considerada pelo exemplo dado em relação ao próximo. A conveniência deve ser considerada pelo mérito em relação a nós. Na consideração interna, quanto à consciência, devemos examinar se a consciência é pura e se não possa ser acusada tanto pelo torpor no bem como pela presunção no mal. A consciência é pura quando nem é acusada do passado, nem se regozija em justamento do presente. A origem e a tendência de todos os movimentos do coração. A meditação sobre os costumes deve exercer também sua consideração no sentido de depreender todos os movimentos que se originam no coração, de onde vêm e para onde tendem. Deve examinar de onde vem segundo a origem, e para onde tendem segundo o fim. Todo movimento é proveniente de algo e se dirige para algo. Os movimentos do coração, porém, às vezes têm uma origem manifesta, outras vezes oculta. Os que a têm manifesta, ainda às vezes a têm manifestamente boa, outras vezes manifestamente má. A origem que é manifestamente boa é de Deus, a que é, porém, manifestamente má é do demônio ou da carne. Todas as sugestões e todas as aspirações que invisivelmente advêm ao coração procedem destes três autores. As coisas ocultas às vezes são boas e ocultas, outras vezes más e dúbias. As que são boas são de Deus, as que são más, do demônio ou da carne. O que é manifesto, seja bom ou seja mau, é julgado pela sua primeira origem. O que, entretanto, é dúbio em sua origem, é provado pelo fim. O fim manifesta o que no princípio se encobria. Por causa disto, quem não pode julgar os seus movimentos pelo princípio, investigue o fim e a consumação. As coisas, portanto, que são dúbias ou incertas são bens ou males ocultos. As que são males, conforme foi dito, são do demônio ou da carne. Elas não se distinguem pelo fato de serem más, distinguem-se pelo fato de que as da carne frequentemente surgem por causa de uma necessidade, enquanto as do demônio o fazem sem uma razão, pois aquilo que é sugerido pelo demônio, assim como é alheio ao homem, assim frequentemente é alheio à razão humana. As obras do demônio se discernem, pois, por serem estranhas ao homem e alheios à razão humana, enquanto que as da carne e as suas sugestões frequentemente têm uma necessidade precedente como causa, ultrapassando, porém, o modo e a necessidade, crescem até a superfluidade. O discernimento entre o bem e o mal, e dos bens entre si. A meditação dos costumes também deve exercer-se pelos três julgamentos seguintes. O primeiro é o que julga entre o dia e a noite. O segundo é o que julga entre o dia e o dia. O terceiro é o que julga o dia todo. Julgar entre o dia e a noite é dividir as coisas más das boas. Julgar entre o dia e o dia é ter o discernimento entre o bom e o melhor. Julgar o dia todo é avaliar cada um dos bens singulares pelo seu mérito. O fim e a direção de todos os trabalhos. A meditação dos costumes deve também considerar o fim e a direção de todos os trabalhos. O fim é aquilo ao qual se tende. A direção, aquilo através do qual mais facilmente se chega. Tudo aquilo que tende a algum fim a ele se dirige segundo algum caminho próprio, e aquilo que prossegue do modo mais direto, mais rapidamente chega. Há alguns bens nos quais há muito para se mover e pouco para se promover. Outros, com pequeno trabalho, produzem grande fruto. Estes, portanto, que mais aproveitam, devem ser discernidos e mais escolhidos, são os melhores, e importa julgar todo o trabalho segundo o seu fruto. Muitos, não possuindo este discernimento, trabalharam muito e progrediram pouco, já que puseram seus olhos apenas externamente na beleza da obra, e não internamente no fruto da virtude. Gabaram-se mais em fazer grandes coisas do que exercitar o que é útil, e amaram mais aquilo em que pudessem ser vistos, do que aquilo em que pudessem se emendar.
O discernimento dos graus das obrigações. A meditação dos costumes deve considerar sempre em primeiro lugar as coisas que são devidas, seja pelo preceito, seja pelo voto, e julgá-las como as primeiras a serem feitas. Estas obras, se feitas, possuem mérito, se não feitas, geram reato. Devem, portanto, ser feitas em primeiro lugar e não podem ser deixadas sem culpa. Depois destas, se lhes são acrescentadas outras por um exercício voluntário, isto deverá ser feito de tal maneira que não seja impedido o que é devido. Há quem queira o que não deve, não querendo o que deve, outros, ainda, querendo o que devem, todavia colocam impedimentos voluntários querendo o que não devem. O evitar a aflição e a ocupação. A meditação dos costumes deve considerar também evitar-se na boa ação principalmente os dois males da aflição e da ocupação. A aflição gera amargura, a ocupação gera dissipação. Pela aflição, amarga-se a doçura da mente, pela ocupação, dissipa-se a sua tranquilidade. A aflição surge quando a impaciência nos queima com coisas impossíveis. A ocupação, quando a impaciência nos agita com coisas possíveis. Para que a alma não se amargure, sustente pacientemente a sua impossibilidade, para que não se ocupe erroneamente, não estenda suas possibilidades além da sua medida. O julgamento da forma correta de viver. A meditação dos costumes deve julgar também a forma de viver, provando não ser bom apetecer impacientemente as coisas que não se fazem, nem aborrecer-se tolamente com as que se fazem. Quem sempre apetece o que não faz e aborrece o que faz, nem frui o que lhe é presente, nem se sacia do que lhe é futuro. Abandona o iniciado antes da consumação e toma antes do tempo o que deve ser iniciado. Portanto, é bom contentar-se com o seu bem e aumentar os bens presentes com os bens supervenientes, sem desprezá-los pelos futuros. A troca dos bens pertence à leviandade, o exercício, porém, à virtude. Aqueles que desprezam os velhos pelos novos e aqueles que sobem dos inferiores aos superiores correm por caminhos muito diversos. Aquele que busca a mudança é tão fastidioso como é aplicado aquele que apetece o aperfeiçoamento. Caminha, portanto, retissimamente aquele que é de tal maneira fervoroso para o melhor que não se aborrece no bem, mas sustenta o anterior até que no devido tempo alcance o posterior.